Nada e nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: Encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhes avisou: Os homens que puseste na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinassem esse nome? Mas encheste Jerusalém desse vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: É mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: Homens israelitas, tende cuidado com o que estás para fazer a estes homens, porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos desses homens e deixai-os livres. Pois se esse projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e então os soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Os irmãos podem se assentar. Nada e nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. Esse é o tema dessa nossa reflexão hoje aqui. Nada e nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. Para facilitar o nosso entendimento, eu dividi esse texto em 3 momentos. O primeiro momento é o momento em que os apóstolos são presos. Isso vai do verso 17 até o verso 25. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para você poder acompanhar. O segundo momento é o momento onde os apóstolos são julgados. Isso vai do verso 26 até o verso 33. E depois, um terceiro momento é onde os apóstolos são chicoteados e soltos. Isso vai do verso 34 até o verso 42. Bom, primeiro, para a gente poder entender melhor esse texto, é importante que você compreenda o que está acontecendo aqui.
Antes disso, antes dessa prisão, o que está acontecendo? Acompanha comigo, por favor, o capítulo 5, o verso 12. Do 12 ao 16, diz assim, que muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. O que esse texto está dizendo para nós? Que a igreja estava crescendo, que o ministério apostólico estava sendo confirmado. Deus estava confirmando a palavra que era anunciada por meio de milagres. E esses milagres confirmavam que a mensagem proferida pelos apóstolos era verdadeira, que o ministério apostólico era verdadeiro. E isso vai causar grande inveja. Olha só o verso 17, diz assim, então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, ele especifica o principal grupo que está aqui movendo essa prisão, para dizer, se levantaram e tomados de quê? Esse é um motivo real pelo qual eles prenderam os apóstolos. Inveja. Inveja porque o povo de Jerusalém estava dando ouvido àquela mensagem. Inveja porque Deus estava operando com poder milagres no meio do povo e confirmando a palavra dos apóstolos. Inveja porque um grande número de pessoas estava se juntando aos crentes, estavam se juntando à igreja, dando ouvidos à mensagem do evangelho. Inveja. Inveja. E por conta dessa inveja, eles então decidem prender os apóstolos. Quando eles se reúnem, a Bíblia vai falar que eles se reúnem com o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de conselho de magistrados para julgar as questões em Israel, para julgar as questões de acordo com a lei de Moisés. Pegando um exemplo do nosso tempo, né, para ficar mais fácil, era a Suprema Corte seria o Sinédrio. Esse conselho de homens eruditos, homens doutores da lei, que se reuniam para discutir e julgar as questões e ver se estavam de acordo com a lei ou não. Então veja a que ponto chegou. A que ponto chegou a causa dos apóstolos e essa causa da inveja dos fariseus e dos líderes religiosos, dos saduceus e do sumo sacerdote. A ponto de levarem o caso, entre aspas, para a Suprema Corte, para avaliar se aquilo era ou não digno de ser julgado e condenado, para punir. Eles queriam punir. Novamente, nós estamos vendo aqui a igreja sendo perseguida, o ministério apostólico sendo perseguido, a verdade do evangelho sendo perseguida, sendo atacada de fora para dentro novamente. O nome de Jesus sendo perseguido, para que eles parassem de ensinar no nome de Jesus, para que eles parassem de proclamar a verdade do evangelho. Os motivos que eles alegaram, quais foram para essa prisão? A gente vai listar alguns rapidamente. Primeiro, eles não obedeceram à ordem de não anunciar o nome de Jesus. Veja só o verso 28. Verso 28 diz assim: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Bom, volta a sua Bíblia aí no capítulo 4. Volta, por favor, uma página aí. E vai no verso 18. A outra vez que eles foram presos, o que os líderes religiosos disseram? E chamando quem? Pedro e João, ordenaram-lhes expressamente que não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. A Bíblia está dizendo para nós no verso 17 que o motivo real é a inveja, mas o motivo alegado é o ensino. Nós dizemos a vocês para não ensinarem no nome de Jesus. Agora, olha a diferença do verso 18 do capítulo 4 para o verso 28 do capítulo 5. Lá no verso
18, eles falaram assim: não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. De Jesus. No verso 28, eles falam assim: não ensinassem nesse nome. Perceba, há um certo desprezo aqui. Não ensinassem nesse nome. Nem falam a palavra Jesus, nem proclamam o nome Jesus. Outro motivo alegado, a doutrina da ressurreição. Os apóstolos alegavam que eles eram testemunhas, ou seja, eles viram e ouviram Jesus ressurreto, vivo, depois de morto, diante deles. E os saduceus, segundo motivo, um falso ensino. Até então, há uma legitimidade na prisão, até esse momento. Vou explicar. Por quê? O Sinédrio tinha, pela lei, essa legitimidade de convocar esse conselho para julgar se alguma coisa estava sendo ensinada errada em Israel. Então, eles tinham esse poder. Até então, está tudo dentro da lei. Pelo menos a desculpa, né? Está dentro da lei. Então, se os apóstolos estão ensinando que há ressurreição dos mortos e o ensino dos saduceus é que não há, eles podem convocar o Sinédrio para julgar, certo? Por isso, talvez, a resposta dos apóstolos é que eles se submetem. Você reparou isso quando a gente estava lendo? Na primeira vez, eles se submetem, eles vão pacificamente, eles acompanham os guardas e são presos. O anjo liberta, mas aí no dia seguinte, quando os guardas são mandados de novo, que eles estão ensinando no templo, eles também se submetem, vão pacificamente, não levantam um motim, não fazem campanha em Jerusalém contra o Sinédrio, né? Não levanta ali uma paralisação em Jerusalém contra, abaixo o Sinédrio. Não há isso. Há legitimidade no que o Sinédrio está fazendo, eles se submetem e se permitem ser julgados. Os homens que são colocados ali diante deles não têm a autoridade no sentido de terem um diploma, vamos dizer assim, uma formação acadêmica para ensinar. Então, isso também seria um motivo para que eles convocassem o Sinédrio e fossem avaliar o ensino deles. Deixa eu ver se você tem os títulos necessários para ensinar o povo, né? E os apóstolos eram homens simples, eram pescadores, não tinham formação, não eram eruditos, né? Isso também era uma coisa que chamava muita atenção das autoridades dos judeus, porque veja, irmãos, aqueles homens não tinham muito estudo, mas estavam cheios de poder. Então, quando eles pregavam a verdade do evangelho, o poder de Deus se manifestava por meio deles. Já os outros, em oposição a esses, são cheios de títulos, mas lhes falta poder. Então, eles invejam isso. Nós temos os títulos, mas não temos poder. Eles não têm títulos, mas quando falam, o poder de Deus se manifesta. Isso causou inveja naqueles homens. Os apóstolos, então, não resistem, se submetem e passaram algumas horas naquele cárcere, mas diz o texto que o Senhor os livrou. Deus, então, envia o seu anjo e, de uma forma milagrosa, o anjo coloca eles em liberdade. Diz o verso 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide. Ide. Bom, você deve ter percebido que mais à frente no texto, quando a gente leu, e eles vão lá, o capitão da guarda vai até a prisão, no verso 23, olha aí na sua Bíblia o que diz. Ele fala assim, ó: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança. Cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas. Mas o que aconteceu de noite, o verso 19 diz: o anjo do Senhor foi lá e livrou os apóstolos. Eu vou falar mais disso mais à frente, mas note, olha como o anjo se apresenta e diz para eles: o que vocês devem fazer? Ide. Lembra você algum outro texto da Bíblia? Mateus 28, 19, portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos. É a ordem de Jesus. O anjo se apresenta, liberta eles e fala assim: olha, Jesus deu uma ordem a vocês, Jesus confiou um trabalho a vocês, Jesus deu uma orientação a vocês.
uma incumbência, uma responsabilidade. Vocês estão aqui presos, mas não deveriam estar presos. Então eu vou libertar vocês para que vocês voltem e cumpram aquilo que Jesus disse para vocês cumprirem. Vão lá e preguem, ensinem. Ide, apresentai-vos no templo e anunciai-vos ao povo todas as palavras desta vida. Apresentai ao povo e ensinai essas palavras. Eles tinham um trabalho a fazer e não havia tempo a perder. Haviam pessoas sedentas, necessitadas de ouvirem a mensagem do Evangelho, e eles não podiam perder aquela oportunidade. Então, eles fazem o quê? Diz o verso 21. Olha aí na sua Bíblia. Depois de ouvirem isso, eles entraram de manhã cedo no templo. Mas acabaram de ouvir do anjo o quê? Volte ao trabalho. O que vocês estão fazendo aqui na cadeia? Podem voltar para o trabalho. Eles então vão para casa, não diz que eles ficaram lá, dormiram, acordaram até mais tarde, não. Há uma urgência em pregar o Evangelho. Há uma urgência de que as pessoas ouçam a verdade da palavra. Então eles se levantam cedo e chegam lá. E pela cronologia do texto aqui, dos fatos narrados, a gente consegue entender que eles chegam lá primeiro até do que o sumo sacerdote e os líderes religiosos. Eles estão mais na disposição de trabalhar do que esses. Eles chegam lá primeiro. Ou pelo menos o texto narra assim para nós, né? Dá essa ideia, né? De que eles chegam primeiro do que o sumo sacerdote. Existe essa urgência na pregação do Evangelho, porque muitos estão se perdendo sem conhecerem a mensagem de Jesus. Quantas pessoas estão morrendo sem salvação, sem ouvirem que Jesus é a única esperança? Quantos morrem todos os dias sem ter a oportunidade de ouvir que há uma esperança em Jesus, que há perdão dos pecados, que há salvação da sua alma? Há uma urgência na pregação, não há tempo a perder. Não há tempo a perder com discussões tolas, inúteis. Não há tempo a perder com conversas profanas, que não edificam. Não há tempo a perder, igreja. Há uma urgência no trabalho a ser feito. Há uma urgência. Bom, aqueles homens então, diz o verso 22, 23, tinham sido presos, mas que agora haviam sido soltos, estavam ensinando. Então, o Sinédrio convoca os líderes religiosos para trazê-los, para que eles fossem lá. E aí diz o texto no verso 22, que os guardas foram até lá, mas não encontraram na prisão. Eu passei a semana pensando nessa cena. Deve ter sido algo muito engraçado. Irmãos, eu tenho certeza que Deus tem um senso de humor. Tenho certeza absoluta, Deus tem senso de humor. Imagina Deus olhando essa cena, catucando de repente, olha aí, olha agora, olha o que vai acontecer. Isso não está na Bíblia não, irmão. Você não precisa acreditar nessa loucura do seu pastor. Mas eu fiquei imaginando essa cena, o guarda chegando lá, na porta, vendo a sentinela lá, isso está no texto, ok? Está no texto. Fala que o capitão chega lá, os sentinelas estão na porta, a prisão está trancada, a cela está trancada. Se você tiver na dúvida aí, é só você acompanhar o verso 21, 22 e 23. Ó, dizendo, encontramos o cárcere trancado, com toda a segurança. Com toda a segurança, seja o que isso significar, um cadeado, enfim, uma corrente, toda a segurança. E as sentinelas em pé, os homens estão lá de pé. Passaram a noite lá, vigiando. Mas quando abrimos, não encontramos ninguém. Imagina eles olhando assim, indo até a janela, fazendo força nas barras de ferro que deviam ter lá na janela para ninguém fugir, olhando a porta, dando uma bronca no sentinela que estava na porta. Você não viu, não? Como é que eles fugiram? Você não viu, rapaz? Você estava dormindo? Você dormiu, hein? Você vai morrer, você estava dormindo aqui na hora que eles fugiram, você vai ser julgado por isso, você vai ser morto por isso. Prendendo ele, sacudindo o sentinela, dando uma bronca nele. Mas o homem não tinha o que fazer. É Deus que estava governando essa obra. É Deus que estava conduzindo essa obra. É Deus que estava protegendo os apóstolos. É Deus que estava zelando para que a sua palavra continuasse sendo anunciada. Deus zela pela sua palavra e zelou pela vida dos apóstolos para que a palavra de Deus continuasse sendo anunciada. Então não havia o que fazer, irmãos. Não havia o que fazer. Embora tivessem prendido os apóstolos, seu objetivo real era prender a palavra. Você consegue perceber isso? Prenderam os homens na tentativa inútil de tentar conter o quê?
A palavra, para que eles não ensinem nesse nome, para que eles não profiram mais esse nome, não divulguem esse ensino em Jerusalém. Porém, o milagre que havia acabado de acontecer, que diz o verso 24, que quando os principais sacerdotes, quando o capitão da guarda do templo, quando o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos. O que aconteceu? O que está acontecendo? Como é que pode? A sentinela lá, a prisão trancada, as barras de ferro nas janelas, esses homens fugiram. O que está acontecendo? Perplexos, atônitos, atordoados pelo que havia acontecido. O milagre diante deles havia deixado claro, era uma declaração clara de Deus. Aquele milagre era uma declaração clara de Deus, de que jamais poderiam conter a palavra. Eles tinham tentado prender os mensageiros, na tentativa de prender a mensagem, e naquele momento acabaram de descobrir que ainda que eles prendam os mensageiros, eles jamais poderão prender a mensagem. Perplexos, atônitos. Era uma declaração clara de Deus. Prender os mensageiros seria uma tentativa inútil de prenderem a verdade do Evangelho. Inútil. As paredes daquela prisão não seriam suficientes. As barras de ferro das portas e das janelas não seriam suficientes. Os ferrolhos de ferro, as algemas não seriam suficientes. Os sentinelas em pé junto às portas não seriam suficientes. Nada e nem ninguém poderia conter a verdade do Evangelho, ainda que eles tentassem com todas as forças. Não poderiam conter a verdade do Evangelho. Tem dois exemplos históricos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Duas histórias. Uma acontece em 1900, chamado John Bunyan, estava pregando em praça pública, anunciando a verdade do Evangelho. Então, o reino da Inglaterra prende John Bunyan na tentativa de quê? De conter a mensagem. Prendem John Bunyan e lançam ele na prisão em 1660. E conta a história que em 1668, John Bunyan vai publicar um livro chamado O Peregrino, que conta a viagem de um cristão até a cidade celestial. Eles prenderam John Bunyan, mas o livro que conta a viagem do crente, do cristão, até a Canaã celestial, foi traduzido para mais de 200 línguas pelo mundo inteiro. Prenderam o mensageiro, mas no final das contas promoveram a mensagem. John Bunyan, naquela prisão, teve tempo de escrever a obra literária que é conhecida como o primeiro romance escrito em língua inglesa. Um dos livros teológicos mais importantes no mundo cristão. Foi escrito enquanto o mensageiro estava na prisão, porque nada e nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. Nada e nem ninguém. O segundo exemplo na história é de 1813. Um casal de norte-americanos chamado Anna e Adoniran Judson. Quem aí cresceu na Igreja Batista conhece a história. O livro do travesseiro. Quantos aqui já tiveram oportunidade quando criança? Só depois de adulto? Então, dever para casa aqui. Para casa, para os irmãos. Leiam Anna e Adoniran Judson. Heitor, faz favor para mim. Tá aqui eu trouxe um exemplar ali no saco. Está aqui no banco, por favor. No saco azul. Ali, por favor. É um livrinho fininho, da série, publicado a primeira vez pela Juerp. Pode pegar aí dentro, o laranjinha. Publicado pela Juerp, não, laranja. Publicado pela Juerp, que serve para a gente ensinar as crianças. A história chama-se O Livro do Travesseiro. Esse casal, Anna e Adoniran Judson, saíram dos Estados Unidos e passaram pela missão missionária. Esse livrinho aqui, ó. Quem lembra desse livrinho? De repente eu falei o nome, você não lembrou? Não? Então, para casa. Vocês precisam ler esse livrinho. É pequenininho, você lê em menos de um dia, no almoço. No descanso do almoço do seu trabalho, você lê. Mas é uma mensagem maravilhosa e que toma o coração.
né? O casal vai para a Birmânia, um país budista, proibido de pregar o evangelho, e lá eles começam a pregar a mensagem e traduzir a Bíblia. Até então ninguém está se convertendo. Eles passam um tempão pregando e ninguém se converte. E então Adoniram é preso. Ele é preso, fica lá na prisão, com o perigo de morrer por lá mesmo. E ele e a esposa já estavam terminando a conclusão do Novo Testamento, traduzido, né, para o birmanês. E aí eles têm uma ideia. E qual era a ideia? A ideia era esconder o Novo Testamento num travesseiro, que a Ana iria fazer, e iria deixar ele bem feio, para que nenhum outro prisioneiro da cadeia quisesse roubar, né, o livro, e ia ficar ruim de dormir em cima do travesseiro. Então tinha que ficar ruim para ninguém querer roubar e feio também, para não atrair nenhum ladrão. Por quê? Porque dentro daquele travesseiro, aonde Adoniram dormia todas as noites, aqueles homens estavam mantendo viva a chama do evangelho, para que todo um povo, toda uma nação pudesse ouvir a verdade que liberta, chamada Jesus. E estavam arriscando a sua vida ali, todos os dias, para manter aquele travesseiro seguro. Eu fico imaginando ele dormindo todo dia sobre aquele travesseiro, duro, difícil de dormir, mas pensando, não, isso aqui é para a salvação de muita gente. Essa é a palavra que salva, essa é a palavra que liberta, essa é a palavra que cura, essa é a palavra que restaura, essa palavra é digna de crédito, essa palavra é digna de toda aceitação. Louvado seja Deus por essa palavra. Se tiver que trocar minha vida, eu vou trocar minha vida por essa palavra. E diz o texto que eles vão passar muitas dificuldades, não vou contar para não estragar, mas após a guerra, centenas de pessoas se convertem a Cristo por causa do testemunho fiel de Ana e Adoniram Judson. Mensageiros da verdade que estavam comprometidos de tal maneira com essa verdade que estavam dispostos a entregar sua vida por essa palavra. Nada e nem ninguém poderia conter a verdade do Evangelho de Jesus. Ainda muitos outros, irmãos, na história, muitos outros na nossa história da igreja, homens e mulheres que foram chicoteados, presos, sofreram de todo tipo, homens queimados. Diversos tradutores da Bíblia foram queimados, entregaram a sua vida para morrer no fogo, para que a verdade da palavra continuasse a ser divulgada para todos os povos, línguas e nações, para que a verdade do Evangelho fosse traduzida. Inúmeros homens, como Charles Whitefield e muitos outros. E esses homens estavam tão comprometidos com essa palavra que eles compreendiam que não se tratava deles, mas de manter viva a verdade e fazer com que essa verdade continuasse sendo divulgada entre os povos. Estavam comprometidos com a palavra a fim de entregar sua própria vida por essa palavra. Certa vez o próprio Napoleão Bonaparte disse a respeito da Bíblia, quando sugeriram a ideia de combater a Bíblia, ele disse: a Bíblia não é um simples livro. Veja, um incrédulo, um homem que viveu diferentemente do que o Evangelho prega. Mas olha o que esse incrédulo diz sobre a Bíblia. Ele diz: a Bíblia não é um livro, não é um simples livro. Ela é uma criatura vivente. Ela é uma criatura vivente, dotada de uma força que vence todos quantos se lhe opõem. A Bíblia não é um simples livro, mas ela é uma criatura vivente que vence a todos quantos se lhe opõem. Nada nem ninguém pode conter o poder da verdade do Evangelho. É o que ele estava dizendo com outras palavras. A verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Prenderam os mensageiros na tentativa de prender a mensagem, não poderiam. Os apóstolos então são julgados. Do verso 26 até o verso 33 vai ter um julgamento, uma discussão, um debate. E mais uma vez os apóstolos não resistem, se submetem. A mensagem é maior do que nós.
Então podem nos prender, nós não vamos lutar contra vocês, a gente não vai pegar em espada, em arma. Já foi o tempo, lembram que Pedro, quando foi preso no Getsemane, quis sacar de uma espada para cortar a orelha, quis lutar, quis vencer pela força. Até que um dia ele entendeu que o reino de Deus não é pela força do braço humano, mas é pelo poder de Deus que opera em nós. Aí, nesse momento, nós estamos lendo que esse mesmo Pedro, junto com seus amigos apóstolos, estão sendo presos, mas dessa vez ele não se arrisca a pegar em arma. Ele já compreendeu que não é pela força do meu nem do seu braço. Ele já compreendeu uma verdade que nós, como igreja, precisamos aprender. É pelo poder de Deus, é pela necessidade do poder que nós temos do Senhor, é pela ação do Espírito Santo por meio de nós, que muda os corações, que restaura a vida do pecador, que leva o pecador ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. Não é a força do meu braço nem do seu, nem o meu e o seu argumento. Agora eles já entenderam, então se submetem. Quer aprender? Vou aprender. Nada nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. No verso 28, ele vai dizer, nós não ordenamos, eles debocham, falam esse nome, ao invés de falar Jesus, nome de Jesus. O sangue desse homem, como se ele fosse um qualquer. Ora, Jesus não era um qualquer. Tamanho era o desprezo deles, mas Jesus não era um qualquer. E aí eles declaram, mais uma vez, a gente tem um vislumbre no texto desse sentimento de inveja. Uma linha, quando diz assim, no verso 28, mas encheste Jerusalém desse vosso ensino. Por que eles estão falando disso? Por causa do ciúme. Eles estão vendo o povo abraçando o ensino dos apóstolos, mas rejeitando o ensino dos fariseus e dos saduceus, por causa da sua hipocrisia, por causa da sua aparência de religiosidade, mas uma frieza espiritual. Jesus combateu diversas vezes isso. E a resposta de Pedro, irmãos, é categórica. Veja, do 29 até o 32, Pedro vai se levantar e vai pregar naquele julgamento. Ele se levanta com coragem e declara verdades categóricas da palavra. Ele vai dizer no verso 29, é mais importante obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ele já tinha dito isso. Volta, por favor, a sua Bíblia, capítulo 4, verso 19 e 20, vai dizer que Pedro diz assim, mas respondendo, Pedro e João lhes disseram, julgai se é justo diante de Deus, dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é isso, falar das coisas que nós vimos e ouvimos? Nós somos testemunhas, e uma testemunha fala do que ela viu, do que ela ouviu. Nós vimos Jesus ressurreto, nós ouvimos ele falar sobre o reino de Deus durante 40 dias. Nós ouvimos, nós vimos ele, então nós não podemos deixar de falar de Jesus, não podemos deixar de falar de Jesus. Julguem se isso é justo. É mais importante obedecer a Deus. Jesus ressuscitou, disse Pedro no verso 30. Vosso pecado matou no madeiro. Verso 31, mas Deus o exaltou e o fez príncipe e salvador. Olha, Jesus tem poder agora para reinar, para governar, e ele é o nosso salvador. Chama o povo ao arrependimento de seus pecados no verso 31, e no verso 32 ele declara, nós e o Espírito Santo somos testemunhas. Não estamos declarando essas verdades na força do nosso braço ou na nossa capacidade humana, mas com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo é que nós testemunhamos. E a palavra que aparece aqui é mártis. Testemunha, mártis. Lembra dessa palavra? O que isso significa? Da onde vem a ideia de mártir? O mártir é aquele que está disposto a morrer por aquilo que acredita. E é a mesma palavra usada aqui no texto grego. É a mesma origem, a mesma raiz etimológica. Nós estamos dispostos a morrer por essa verdade. Por isso que Pedro se levanta diante daquela suprema corte dos fariseus e dos saduceus e tem a coragem de declarar essa verdade do Evangelho, tem a coragem de pregar a verdade do Evangelho. Por quê? Por quê, pastor? Ele tem essa coragem toda. Ele não sabia que os homens podiam fazer o que quisessem com eles.
Podia, por exemplo, pela lei, dizer que eles estão pregando uma falsa doutrina, levá-los para fora, para as portas da cidade e fazer com que eles fossem mortos apedrejados. Podia, tinha poder pela lei para fazer isso. Podia excluir eles, na melhor das hipóteses, digamos assim, de todas as participações no templo. Oh, não, vocês não podem mais entrar em Jerusalém. Vocês são excluídos da comunhão religiosa. Poderiam também. Poderiam mandar eles serem chicoteados? Poderiam também e fizeram no final do texto. A gente vai ver isso no domingo que vem. Poderiam. Mas, pastor, por que eles então mesmo assim continuam falando? Porque eles estão dispostos a entregarem a própria vida pela verdade do Evangelho. Nada e nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. Aqueles homens estavam dispostos a serem testemunhas fiéis. Fiéis. Então não importa o que eles irão fazer conosco. Se necessário for, nós vamos morrer. Pelo seu exemplo, eles também provariam a força e a genuidade da sua fé em Cristo. Foram fiéis à verdade. Eles foram fiéis à verdade. Isso sim é sucesso ministerial. Vou repetir. Eles foram fiéis à verdade. Isso é sucesso ministerial. Isso é sucesso ministerial. Eu vou explicar melhor isso aqui domingo que vem. Mas eu já adianto alguma coisa. Sucesso ministerial é ser fiel até a morte. Quando é que você, como um cristão, é um sucesso? Quando você é aceito por todo mundo? Olha o que aqueles homens disseram. O julgamento daqueles apóstolos era uma tentativa de silenciar a verdade, de fazer com que eles parassem de falar. Mas Pedro, em momento algum, Pedro tornou aquela mensagem mais doce. Pedro, em momento algum, maquiou aquela verdade. Pedro, em momento algum, e os apóstolos maquiaram a verdade, tornando ela mais agradável, para que os fariseus e os saduceus pudessem aceitar. Não fizeram isso. Não corromperam a verdade do Evangelho. Não ensinaram alguma coisa que talvez fosse mais agradável, alguma promessa, sabe, de vida fácil, alguma promessa de ganho ilícito, alguma promessa de vantagem pessoal, alguma promessa ou super promessa de prosperidade financeira, ou de cura, ou de libertação na família, alguma coisa mística, alguma coisa do tipo, poxa, venha para a igreja, participe de 7 reuniões, a sua família vai ser restaurada, venha para a igreja, repasse pela oração aqui das portas abertas e seu casamento vai ser restaurado, ou venha para a igreja, dê a sua oferta e aí você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ter ganho fácil, você tinha uma casa, agora você vai ter 2, 10, 15, 20. Não, Pedro e os apóstolos não maquiaram, não declararam nenhuma verdade, pelo contrário, foram ousados a ponto de dizer, vocês mataram ele no madeiro. Foi o pecado e a desobediência de vocês que levaram ele à morte naquela cruz. Mas Deus o exaltou e o fez príncipe e salvador. Vocês agora precisam se arrepender dos seus pecados e crer nele para serem salvos. Pedro e os apóstolos declararam a verdade que liberta. Por isso eles foram um sucesso. Agora, irmãos, pense bem comigo. O que é sucesso ministerial para nós, igreja evangélica no Brasil hoje? Juntar gente. O nosso sucesso ministerial na igreja evangélica no Brasil e quase que no mundo é basicamente o seguinte: o quanto um ministério consegue juntar gente. Se consegue juntar gente, é um sucesso. Em outras palavras, se dar certo, é certo. Deu certo, por quê? Porque juntou gente. Se juntou gente, é bem sucedido. Não, à luz da palavra de Deus, um sucesso é quando você está disposto a morrer pelo Evangelho de Jesus, para não maquiar, para não tornar ele mais palatável, para não tornar o Evangelho mais fácil, para não maquiar a verdade santa, a fim de que ele seja aceito pelos pecadores e que com isso, talvez, se a gente aliviar um pouco, ceder um pouco aqui, talvez o mundo ceda um pouco de lá e a gente consiga andar a igreja no meio do mundo. Não, irmãos, não se mistura a água ao óleo, não se mistura o santo ao profano, não se maquia a verdade do Evangelho.
Nós não fomos chamados para ser um sucesso, nós fomos chamados para ser fiéis. Uma testemunha fiel. Você foi chamado para ser uma testemunha fiel. Eu vou falar mais disso no domingo que vem, quando eu falar do conselho de Gamaliel. Quero dedicar uma mensagem a falar desse conselho. Porque se você, quando leu aqui, achou que Gamaliel deu um conselho bom, você está redondamente enganado. O conselho de Gamaliel é uma tentativa também de mascarar a verdade, mas nada e nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. Nada e nem ninguém pode silenciar a verdade do Evangelho. Para a gente encerrar por hoje, algumas aplicações para a nossa vida prática. Primeira, há uma urgência na pregação do Evangelho. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Não podemos perder tempo. Nos foi dada uma ordem: fazei discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos. Não há tempo a perder, irmãos. Não temos tempo a perder. Precisamos aproveitar cada oportunidade para nos levantar e com coragem fazer discípulos. Segundo, o que esse texto nos ensina? Precisamos confiar que Deus cuidará de nós. Mateus 28, 19 fala para nós, portanto, ide e fazer discípulos. Mas no verso 20 ele nos deixou uma promessa. E eis que estou o quê? Convosco. Quantos dias? Até no dia que você é preso? Sim. Até no dia que você for preso. Preso ou solto, ele está convosco. Certo? Está tudo bem ou sendo perseguido? Eis que estou convosco. Poxa, mas a dona Irã está presa, a Ana está lá, tadinha, sofrendo. Eis que estou convosco. Mas o irmão está sendo levado para uma fogueira, ele vai morrer queimado porque ele está traduzindo a Bíblia. E eis que estou convosco. Os discípulos estão sendo presos, acorrentados, algemados, como se fossem criminosos, bandidos, com sentinela na porta. E eis que estou convosco. Estou sendo perseguido no meu trabalho porque eu sou crente. E eis que estou convosco. Me ridicularizaram na faculdade porque eu afirmei que eu acredito que o homem veio como criação de Deus e não do macaco. Estão me perseguindo por causa disso, pastor. E eis que estou convosco. Minha família, pastor, minha família, meus parentes me deram as costas. Diz que a partir de hoje não sou mais filho, não sou mais filha. Porque a partir de agora eu disse que eu creio que somente Jesus é o nosso Salvador. E eis que estou convosco. Mas eu vou ter que largar um emprego, eu vou ter que sair daqui de onde eu estou, porque o Espírito Santo está me mandando ir para outro lugar, para pregar essa verdade desse evangelho em outro lugar. Eu vou ter que deixar família, casa, trabalho, conforto. E eis que estou convosco. E eis que estou convosco, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Precisamos confiar como igreja de que Deus vai cuidar de nós. Deus irá cuidar de nós, assim como Ele cuidou desses homens, Ele também cuida de nós. Terceiro, precisamos considerar que a mensagem é maior do que nós. Eu vou repetir isso aqui. Precisamos considerar que a mensagem é maior do que nós. Ai de mim, disse Paulo, se não pregar o evangelho de Cristo. Ai de mim. Nós somos testemunhas da verdade do Evangelho. A mensagem, irmão, sempre será maior do que o mensageiro. Precisamos, como igreja, considerar isso. Sabe o que isso significa em termos práticos? Sendo bem direto, por causa do nosso tempo que já esgotou. A sua vida, os seus desejos pessoais, os seus sonhos, seus projetos pessoais, seus interesses, não são maiores do que a verdade do Evangelho. Então, se tiver que trocar um pelo outro, a escolha é fácil. Se tiver que trocar um pelo outro, a escolha tem de ser fácil. Nós fomos chamados para sermos testemunhas fiéis. Se tiver que trocar o seu conforto, o seu prazer, a sua comodidade, para que a verdade do Evangelho seja anunciada, você tem de fazer essa escolha. Primeira Igreja Batista em Congonhas. Você precisa fazer essa escolha. Troque o seu conforto. Abra mão dos seus interesses pessoais.
Abra mão dos seus sonhos e projetos pessoais. Abrace a verdade do Evangelho. Nada nessa vida te trará maior prazer e alegria e satisfação e realização do que abraçar a mensagem do Evangelho de Cristo, porque nada e nem ninguém pode conter a verdade do Evangelho. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é maior do que a minha vida e a tua. Mas para nós, como igreja, nesse tempo, isso não tem sido verdade, irmãos. Precisamos reconhecer que isso não tem sido verdade.